Olá pessoal, eu sou a Juliana Bezerra e nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto que está muito em alta, que é o uso do ChatGPT integrado com o Spring Boot. Então a gente vai fazer aqui uma aplicação bem bacana que vai gerar notas de estudo pra gente. Olha que legal! Essa aplicação vai basicamente se integrar aqui com a OpenAI para pedir a geração desses tópicos de estudo. Bem bacana, né? Então já curte o vídeo, se inscreve no canal e se prepara que a gente vai ter bastante prática aqui para exercitar. Antes de começar a codificar, a gente precisa entender o que é o ChatGPT, o que é a OpenAI, o que é tudo isso. O ChatGPT é uma ferramenta de inteligência artificial. Então a gente constrói esse tipo de ferramenta criando bases de dados, fornecendo essa base para a ferramenta de AI ou IA, enfim. E aí ela é capaz de responder, de dar respostas com base nesses dados que ela possui. Só que no caso do ChatGPT, as informações são coletadas da internet. Então imagina o tamanho dessa base de dados. A gente tem muito assunto na internet, muita coisa. E é por isso que a ferramenta se tornou tão rica. Ela é alimentada pelo que temos aí em toda a internet. E o bacana de tudo é que, além de a gente poder usar o ChatGPT diretamente, colocar algumas perguntas, conversar com ele, como você já deve ter visto por aí, a gente também pode usar uma API dele. Então aqui nessa página é possível ver a API da OpenAI. Basicamente a OpenAI é essa inteligência aí por trás do ChatGPT, tá? E aí a gente pode tanto usar uma API aqui, ó, consultar a referência da API, como também verificar alguns tutoriais e até exemplos de tarefas que a gente pode fazer com essa OpenAI. Para isso, é claro, a gente só precisa ter uma conta aqui, logar com o Google, por exemplo. Na hora que a gente entra nesse endereço aqui, ele pode pedir uma conta, e aí você pode usar o Google ou criar sua conta, e tendo essa conta, você tem um período aí de trial com alguns créditos que você pode usar até acabar esse período aí de testagem, tá bom? Então, agora que você teve essa visão geral da API aqui, que a gente vai utilizar, vamos voltar agora para o código para a gente começar a escrever aí esse aplicativo de geração de notas de estudo. Estou aqui no VS Code, a gente vai começar criando um projeto, tá? Na versão 3.04 do Spring Boot, com Java, vou colocar aqui BR com Juliana Bezerra. Vou chamar o projeto de Spring Boot ChatGPT, Enter, vai ser um jar, Java 17, e aí a gente vai usar aqui o Spring Reactive. Vamos fazer essa aplicação utilizando a API reativa do Spring. Vocês vão observar que a integração aí com a OpenAI é um pouco lenta, tá? Por isso que é interessante usar a API reativa nesse caso, porque a gente não vai ter essas threads aí sendo bloqueadas enquanto espera uma resposta da OpenAI, da API externa. Então a gente vai usar esse cara aqui estrategicamente para não gerar espera. Vamos também usar o DevTools, tá? A gente sempre usa, né, para ter um hot reload aí. E é isso, vamos dar Enter. Já mandei gerar aqui o meu projeto num diretório da minha preferência. Agora eu vou mandar abrir aqui no VS Code e temos o projeto criado. Agora com o nosso projeto pronto, a gente vai criar o service que vai fazer essa comunicação com a API externa. E esse service a gente vai chamar de Study Notes Service ChatGPT. Vai ser essa implementação que a gente vai utilizar agora. Ele vai ser um service e ele vai ter um método aqui que vai ser chamado de Create Study Notes, que vai receber um tópico. Dado esse tópico, vão ser geradas as notas de estudo para ele. E ele vai retornar, como a gente está usando a API reativa, um mono do ChatGPT Response. Então a gente vai criar esse tipo aqui ainda para representar essa resposta que é dada pela API, e a gente vai retornar mono porque a gente está trabalhando com a API reativa do Spring. Então a gente não retorna o resultado direto, a gente retorna um mono dele. Aqui vai ser um string, deixa eu corrigir, agora sim. E aí como é que a gente faz agora para entender o que é essa response, né? E aí a gente vai poder criar um record dessa informação, dessa resposta. Então, voltando para cá, para a página da OpenAI, a gente vai clicar na opção Exemplos e a gente vai escolher aqui uma opção chamada Create Study Notes. Olha só, temos essa opção aqui de exemplo, bem bacana.
Clicando nessa opção, veja como a gente pode fazer uma pergunta e qual tipo de resposta que a gente vai receber, tá certo? E também os parâmetros que a gente passa para essa consulta. E aqui a gente pode escolher como a gente quer fazer a requisição. Tem várias opções aqui, eu deixei o seu URL para a gente ver que tipo de dados a gente vai mandar na requisição e que tipo de resposta a gente obtém, claro. Então, uma coisa importante que a gente vai precisar fazer é usar uma API Key. Para fazer requisições aqui para a API, a gente tem que ter uma chave que autoriza essas requisições, antes de tudo, antes da gente testar. Então, essa chave você vai obter aqui na sua conta, logado, e nessa opção aqui, View API Keys. Aqui perceba que eu já tinha gerado uma chave. Caso você não tenha gerado a sua, é só criar, copia e anota o valor que for gerado, ele só vai ser mostrado uma vez, e usa esse valor aí para suas requisições, ok? Depois você volta aqui para o terminal e executa esse comando colocando aqui, sem esse espaço, claro, o valor da sua chave gerada. Então eu vou colocar o meu aqui, prontinho, já estou usando a minha chave que foi gerada, e aqui eu já posso fazer esse seu URL, então eu já tenho todos os dados aqui adicionados. Aqui na pergunta, veja que eu coloquei os pontos-chave, botei até em português, dá para usar em português, tá? Então eu pedi os pontos-chave sobre o assunto Spring Security e coloquei esses parâmetros aqui na requisição. Se a gente der Enter agora, veja que demora um pouquinho para responder, mas no final a gente vai ter esses tópicos sendo gerados. Olha só, foi retornado um JSON com várias informações, mas basicamente a minha resposta vai estar numa propriedade choices, que tem um array e que lá dentro tem os tópicos que eu desejo. Então eu só preciso obter essa propriedade aqui, as outras eu posso até ignorar, certinho? Então a gente vai mapear agora essas propriedades lá para o record. Então eu vou voltar para cá e basicamente temos essas propriedades aqui. A gente vai ter uma lista de choices, que é aquela propriedade que eu mostrei, e a choice vai ter um texto, que é o que importa pra gente. O texto que tem as opções, né, os pontos-chave aqui de estudo. Então é isso que a gente vai mapear na resposta. Já para a requisição, a gente tem que passar todos esses parâmetros aqui, ó, uma requisição post, tá vendo? Todos esses parâmetros aqui são obrigatórios para requisição. Então a gente vai fazer o quê? A gente também vai criar um record para o ChatGPT Request. E agora vamos adicionar as propriedades que a gente acabou de ver. Já adicionei as propriedades de forma mágica aqui, para não perder muito tempo. Todas elas estão aqui, todas são obrigatórias, eu preciso informá-las. E nesse caso aqui, perceba também um detalhe, né? Quando a gente trabalha com records, sendo utilizados como DTOs, nas nossas requisições, no processo de deserialização, a gente vai ter os nomes aqui sendo gerados, camel case. Mas, na nossa requisição, eles precisam ser snake case. Só que eu não quero, pelo amor de Deus, chamar minhas variáveis no Java com padrão snake case. Eu não quero fazer isso. Então, o que a gente faz para que essa requisição seja serializada? Utilizando a estratégia snake case, a gente vai usar uma notação chamada JSON name. E aqui a gente vai informar uma property name strategy. Aqui eu coloquei um i, property name strategy. Tem várias estratégias. Dessa aqui a gente vai usar a snake case. E aqui a gente informa .class dessa estratégia. Então agora, quando a gente for serializar essa request, do camel case, esses dados vão ser transformados em snake case e a gente não vai ter problema aí com a requisição. Certinho? E agora, com essa parte de dados pronta, requisição e resposta, a gente pode voltar agora para o service, para o método createStudyNotes e criar de fato essa lógica. Então, o que eu vou fazer? Para a gente fazer a requisição, primeiro a gente precisa dessa request. Então, eu vou criar essa request aqui. Eu vou deixar essa criação separada no método. A gente vai ter que colocar, além do tópico, alguns outros parâmetros. Então, não quero poluir esse método com muitas responsabilidades. Por isso, eu vou criar um método aqui, createStudyNotes, que recebe esse tópico. Na verdade, o método vai ser createStudyRequest.
Esse é o nome do método. Então, a gente vai criá-lo aqui. Prontinho, apareceu. E aí, a gente vai montar aqui a questão, a pergunta que vai ser feita. Então, eu vou colocar aqui um string question, string criada, e a pergunta vai ser quais são os pontos-chave que devo estudar sobre o seguinte assunto. Coloco 2 pontos, concateno aqui, e eu vou ter aqui o tópico que eu quero perguntar. Olha que interessante. Então, a gente montou a pergunta, não deixamos isso aqui na mão do usuário. O usuário só precisa informar o tópico em questão. E aí, a gente monta a pergunta que será feita. Dessa forma, a gente limita aqui a nossa aplicação a gerar notas de estudo. No final, a gente vai retornar, então, essa request, ChatGPT request, passando todas essas informações. A primeira informação vai ser o modelo que será usado. E a gente viu ali nos dados de exemplo dessa requisição que o modelo é esse aqui. Então, vou copiá-lo, colar aqui. A segunda informação é a pergunta, é o prompt que vai ser feito. A terceira informação é essa temperature, então a gente vai usar o valor padrão que foi dado lá, 0.3. Nos tokens aqui, a gente vai informar o número máximo de palavras que vão aparecer na nossa resposta. Às vezes essa IA gera muito texto, então a gente pode limitar. Nesse caso, eu vou colocar 2000 para ter o mínimo risco de ter limitação aí na resposta. Certo? Aqui o top P a gente vai colocar também um valor padrão, 1.0. No Frequency Penalty, a gente também vai colocar um valor padrão, 0, e aqui também um valor padrão, 0. E, finalmente, temos aqui a nossa request criada. Com a request criada, agora o que resta é fazer a requisição de fato, a requisição para a API externa. E isso a gente faz aqui com o Spring Reactive, utilizando o Web Client. Então, aqui na classe, a gente vai ter um atributo, Web Client, adicionado aqui. A gente agora vai criar um construtor com esse atributo. Então, vou gerar aqui o construtor com o Web Client. Apareceu aqui já, show. Só que aqui a gente vai fazer uma mudança, né? O Web Client vai ter um builder. E é esse builder que a gente consegue injetar. E a partir do builder, eu construo o meu Web Client. Só que, é claro, esse builder aqui a gente vai aproveitar para colocar propriedades padrão na nossa requisição. Não vamos poluir esse método com isso, tá bom? Até porque essa informação pode ser usada por outros métodos que a gente venha criar. Então, aqui a gente vai colocar tudo aqui nesse build do Web Client. A primeira informação é a URL base, a URL da nossa requisição, que a gente já viu que é essa aqui. Então, copio, colo aqui, temos a URL base. A segunda informação é um cabeçalho de Content Type. Então, a gente vai colocar aqui um default header. Vamos colocar aqui o Content Type. E no valor vai ser application/JSON. E, por fim, a gente tem mais um cabeçalho que precisa ser passado nas requisições, que é o token aqui de autorização, que vai permitir que a gente faça as requisições. Então, aqui eu vou ter que ter outro default header, chamado authorization. E aqui a gente vai ter um bear e um valor aqui do token, da API Key que a gente gerou. Então, aqui, para a gente poder informar dessa forma, eu vou usar o Spring Format, passar essa string e depois passar o valor desse API Key, dessa API Key que a gente vai usar. Então, agora a gente precisa obter esse valor aqui. E a gente não vai colocar no código da aplicação. Esse tipo de valor é interessante a gente colocar no Application Properties, porque a chave pode mudar. E como esse Application Properties pode ser uma propriedade externalizada, a gente não precisa ficar mexendo no código, commitando. Não, a gente só muda a propriedade, reinicia a aplicação e está tudo certo. Então, aqui a propriedade que a gente vai usar é a OpenAI.API.Key.
E o valor dela vai ser o valor que você gerou lá na sua API Key. Eu pedi para você copiar. Se você não guardou, vai ter que gerar uma chave nova. Então, eu vou colar a minha aqui. Já salvei a minha mudança com a minha chave de API. E agora a gente vai voltar aqui para o código e vamos obter esse valor a partir dessas propriedades aqui. E a gente consegue fazer isso no Spring utilizando o @value. O @value recebe um string aqui de parâmetro que a gente vai informar dessa forma, com cifrão e chaves. Isso significa que o valor que eu colocar aqui dentro vai ser de uma propriedade que está descrita no Application Properties. E o nome da propriedade é OpenAI.api.key. Esse valor obtido na propriedade vai ser injetado aqui nessa variável API Key, nesse parâmetro do meu construtor. E agora sim eu tenho o meu web client pronto, configurado com os valores padrão, pronto para fazer minha requisição. Então a gente agora volta aqui para o método e a gente já pode retornar o resultado dessa operação, que vai ser a chamada web client para um post com o valor do corpo da requisição sendo essa request que eu gerei. A gente vai fazer a requisição de fato, né? Obter esse valor, e vamos transformar esse corpo aqui de resposta num mono, que vai ser do tipo ChatGPT, response. Ok? Então, a gente já tem o nosso service pronto. A gente já tem toda a lógica configurada aqui. E agora, para completar a nossa API de notas de estudo, a gente vai criar a classe de controller. Vou criar uma classe nova aqui, chamada Study Notes Controller. Ela vai ser um REST Controller. A gente vai ter aqui a rota que retorna um string. Nesse caso, a gente vai retornar só o texto. Não precisamos retornar a response completa, não faz muito sentido. A gente só quer o texto mesmo. Certo? Então, a gente vai retornar aqui um string. E aqui o nome do método, a gente vai utilizar o create study notes, que vai receber como corpo da requisição o tópico. Ok? Essa rota vai ficar exposta para o método post no caminho study notes. Esse é o recurso. E aí a gente só vai precisar agora chamar o service que a gente criou. Então, vou injetar esse service aqui. E aí a gente retorna a chamada desse service para esse método, passando o tópico. A gente vai pegar o resultado, vamos mapeá-lo, pegar essa response aqui, mapear, e aí pegar apenas o resultado. Vamos descer aqui para ficar melhor de ver. Vamos pegar aqui as choices, pegar a primeira e pegar apenas a propriedade text, que é a string que a gente quer retornar. E é isso, só falta testar. Vamos ver isso aqui funcionando? Então, a gente vai executar aqui a aplicação, vamos lá. Tá rodando, né, a aplicação, show. Vamos abrir aqui o terminal. Então, a gente vai fazer uma requisição desse tipo aqui. Por exemplo, o seu URL para o Study Notes. E como tópico aqui, ó, a gente está passando o Spring Boot. Então, a gente está pedindo para a nossa aplicação gerar notas de estudo para o Spring Boot. Vamos ver isso aqui? Vou dar Enter. Veja que demora um pouquinho, é aquela chamada que eu falei para a API externa. Ela demora um pouco a responder. E olha que legal, esses são os tópicos que foram gerados. Então aqui, ó, configuração de aplicações, autoconfiguração do Spring Boot, Starter, Actuator, Data, Security, Teste, Clear. Então tem vários tópicos aqui que foram gerados. A gente pode fazer outro teste também. Vamos agora gerar notas de estudo para o Spring Data, por exemplo. Olha só, vários tópicos interessantes aqui. Então, a gente consegue gerar tópicos de estudo, vamos colocar aqui Java, facilmente com a nossa API. Olha aqui, legal, né? Então, a gente está usando o ChatGPT para fazer uma integração com a nossa aplicação e permitir que ela seja usada para criar um aplicativo de notas de estudo. E aí, com esse tipo de API, você pode criar uma interface que exiba essas informações.
uma entrada aí para o usuário digitar o tópico e depois as notas de estudo geradas. Inclusive, você pode até fazer essas notas como uma espécie de to-do para ser marcada. E aí, quando a pessoa for estudando, é só marcar as opções. Então, a gente tem aqui uma aplicação prontinha, bem bacana, e que tem um uso muito interessante, né? Por exemplo, para criar notas de estudo. É isso, esse foi o vídeo aqui do Spring Boot utilizando o ChatGPT. A gente criou a nossa aplicação de notas de estudo, uma aplicação bem interessante que é útil para o dia a dia. Então, se você curtiu esse conteúdo, por favor, dá um like aqui, comenta o que você achou, se inscreve no canal para ter mais conteúdos desse tipo e não se esquece também de compartilhar com os colegas, tá? A OpenAI está se tornando muito popular hoje, então é muito bom a gente, como desenvolvedores, conhecer os seus poderes e utilizá-los para criar aplicações cada vez mais interessantes, robustas e funcionais para os nossos clientes. Então eu fico por aqui, um abraço para você e até o próximo vídeo.